Sombras que perseguem. Histórias de Ostratumba, escuridão segue. O que acontece quando a morte não é o fim, mas o começo de um pesadelo sem fim? No coração de Montreal, onde a história colonial está entrelaçada com lendas urbanas, há uma casa que testemunhou horrores que transcendem o tempo. A residência na Saint-Dominique Street, um edifício vitoriano de pedra e estilo de madeira restaurado em 2022, parece ser o sonho realidade para qualquer família que busque raízes em uma cidade rica em cultura. Mas sob suas paredes impecáveis de gesso e pisos de carvalho polido venceram um segredo sombrio. A conexão psíquica entre um assassino e sua vítima, um vínculo tão poderoso que até a morte não conseguiu quebrá-la. A casa foi construída em 1895 por um industrial francês, Émile Rousseau, cuja fortuna foi baseada no comércio de skins. No entanto, após sua morte em 1912, o local passou para uma série de proprietários que morreram em circunstâncias suspeitas, suicídios inexplicáveis, acidentes domésticos violentos e, em um caso, um homem encontrado com as mãos rasgadas, como se tivesse tentado escavar sua própria tumba. Os vizinhos apelidaram de La Maison du Diable e evitavam por décadas. Em 2018, um grupo de investidores o comprou para renová-lo, acreditando que a modernidade poderia apagar seu passado. Mas em 2023, quando o Beaumont, uma família de alta classe alta, se mudou para lá, o inferno acordou. Os Beaumont eram uma família aparentemente normal. Etienne, um arquiteto obcecado por design sustentável, Camille, um professor de literatura com interesse acadêmico no gótico, e seus filhos, Léa, 14, e Thomas, 9. Todos tinham sonhos para a casa, um jardim vertical, uma biblioteca pessoal, um espaço seguro para criar seus filhos. Mas desde o primeiro dia, algo estava errado. As luzes piscavam sem motivo. As portas fecharam sozinho. E no porão, um eco de degraus ressoou, como se alguém andasse em suas cabeças, mesmo que ninguém tivesse escalado. A casa não estava apenas viva, eu estava obcecado. A história da propriedade está entrelaçada com duas figuras-chave. Victor Lussier, um serial killer que operava em Montreal entre 1947 e 1953, e Marie Tremblay, sua última vítima. Lussier, um açougueiro de 38 anos com uma história de violência psicopática, sequestrada e torturada pelo menos 6 mulheres antes de ser presa. Segundo registros policiais, ele confessou ter matado Marie-Ève na House of Saint-Dominique Street, onde a enterrou no porão. Mas seu corpo nunca foi encontrado. Em seu julgamento, Lussier disse que a jovem o possuía, que seu espírito o seguiu e sussurrou ordens para matar. Eles o declararam loucos e executados em 1954. No entanto, pesquisadores modernos descobriram que Lussier e Marie compartilharam um elo sobrenatural, um trauma coletivo. Ambos haviam sido abandonados na infância e criados no mesmo orfanato, o Instituto des Profantes Oubliés, onde sofreram abusos físicos e emocionais. Lá, de acordo com documentos históricos, um padre exorcista realizou rituais satânicos com crianças problemáticas, buscando liberar seus demônios. Algo deu errado. Um ritual fracassado criou uma conexão psíquica entre Victor e Marie-Ève, uma corda invisível que os uniu mesmo após a morte. Quando o Beaumont começou a experimentar fenômenos inexplicáveis, eles procuraram respostas. Camille, fascinado por Gothic, investigou o passado da Câmara e encontrou referências ao caso Lussier em arquivos digitais. Etienne, cético, atribuiu eventos a problemas elétricos ou à imaginação de seus filhos. Mas quando Thomas começou a falar em francês antigo, um dialeto que ninguém na família conhecia, e Léa sofreu ataques noturnos em pânico, onde ele gritou, ele está matando-a de novo. Eles entenderam que algo mais estava em jogo. A casa não apenas abrigava espíritos,
era um espelho distorcido de traumas humanos. Cada canto refletia uma ferida. O quarto principal, onde Marie Love estrangulou mais Lusa, estava cheio de um frio no verão. O banheiro, onde ele tentou afogá-la, pingava sangue sem fonte aparente, e o porão, onde ele a enterrou, vibrou com um zumbido constante, como a batida de um coração gigante. Os espíritos não queriam descansar. Eles queriam repetir. Victor Lucier e Marie Tremblay ficaram presos em um ciclo de posse e violência. Sua conexão psíquica mudou em uma entidade separada, uma força que uma família precisava para continuar seu trabalho. O Beaumont, com suas próprias rachaduras emocionais, a tensão entre Etienne e Camille pela pressão econômica, a ansiedade de Léa de se encaixar na escola, o isolamento de Thomas, era o terreno reprodutor perfeito. A história das trevas segue não é apenas os fantasmas, mas sobre como a dor não resolvida pode até corromper a mais sagrada. A casa é um símbolo, um corpo doente que precisa de cura. Mas como curar algo que está se alimentando do medo? Através de entrevistas com historiadores locais, registros judiciais e testemunhos de vizinhos idosos que se lembram dos rumores sobre a casa, este livro reconstrói os eventos que levaram o Beaumont ao limite da loucura. Cada capítulo desvenda mais uma camada na história, desde a investigação inicial até uma sessão espiritualista que divulgou algo pior do que os espíritos originais. Mas também há perguntas não respondidas. Por que Marie-Eve, uma vítima, parece ajudar a Victor em seu plano? Existe uma força mais antiga que os dois, um terceiro espírito que manipula eventos? A família pode escapar, ou eles são condenados a se tornar parte da história da casa? A escuridão segue é uma viagem aos limites da razão, onde o passado e o presente colidem e onde o amor da família é comprovado por uma escuridão que não entende moralidades. Este não é um livro para quem procura respostas simples. É um espelho quebrado que nos convida a nos perguntar: que sombras temos dentro que elas poderiam nos destruir? Janeiro de 2023. Montreal, Canadá. O Beaumont chegou a casa para uma terça-feira gelada, com a neve principal ameaçadora do céu. Etienne, vestido com um casaco de lã e luvas de couro, inspecionou a fachada de pedra cinza, coberta de gelo. Perfeito, ele murmurou, embora sua voz tenha treinado ao ver as janelas do segundo andar, que pareciam observá-lo. Camille, abraçando Thomas para mantê-lo quente, ele notou um cheiro estranho, uma mistura de umidade e ferro, como sangue enferrujado. Você tem certeza de que este é o endereço? Perguntado. Etienne revisou o contrato de compra. Sim, a empresa de renovação disse que tudo está pronto. Léa, atrás deles, olhou para cima e sentiu um frio. Em uma janela do terceiro andar, uma figura difusa parecia se mover. Quando ele piscou, ele desapareceu. No interior, a casa era um labirinto de contradições. As paredes, pintadas de branco e bege, contrastaram com o solo de madeira escura, que rende como ossos ao caminhar. O salão principal tinha um teto de 5 metros com um castiçal de vidro que parecia grande demais para o espaço. Camille apontou uma rachadura na base do teto. Isso é novo? Não, respondeu Etienne. Eles dizem que faz parte do estilo vintage. Durante as primeiras semanas, os incidentes foram sutis. A porta do porão se abriu sozinha, revelando uma escada que descia para o escuro. Um relógio de parede na sala de jantar parou exatamente às 3:07 da manhã, quando, de acordo com registros históricos, Victor Lucier matou sua primeira vítima. Thomas foi o primeiro a ver algo. Uma noite, enquanto procurava seu animal de pelúcia favorito, ele ouviu risadas das crianças no corredor. Quando ele abriu a porta, viu uma garota com cabelos pretos e vestido branco, que sorriu antes de desaparecer. Um amigo imaginário? Camille perguntou. Não,
Thomas insistiu. Ela disse que Victor está procurando por ela. O primeiro evento violento ocorreu em 17 de fevereiro. Etienne estava no sótão, verificando os velhos planos da casa, quando o candelabro da sala caiu, caindo para centímetros onde Camille estava sentado. A polícia o atribuiu a uma decisão estrutural, mas um técnico da empresa de renovação murmurou: esse tipo de cabos não quebra assim. Alguém os cortou. Naquela noite, Camille encontrou Léa em seu quarto, com os olhos em branco e murmurando no francês antigo: Il voit. Il veut. Ele me vê. Ele me ama. Quem? Camille perguntou, aterrorizada. Léa não respondeu. A conexão com o passado se intensificou. Camille investigou na biblioteca municipal e descobriu que Victor Lucier morava na casa. Os jornais da época o chamavam de o açougueiro de Montreal, um homem que mantinha partes de suas vítimas em um freezer industrial. Mas o que chamou sua atenção foi uma nota do lado de fora em um jornal da polícia. Lucier disse que a última vítima, Marie Tremblay, o possuía. Ele disse que seus gritos o guiaram, que ele não era o assassino, mas o instrumento. Como uma vítima poderia controlar seu carrasco? Em 14 de março, um evento mudou tudo. Etienne decidiu limpar o porão, que cheirava a terra molhada e de enxofre. Ao mover uma caixa, ele descobriu um trampolim no chão, coberto de teias de aranha. Sob ele encontrou uma sala escondida, com paredes de tijolos e um esqueleto parcial em um canto. Ao lado do esqueleto, um jornal manchado de sangue, o de Marie. As páginas foram escritas em uma carta trêmula. Victor não é o único culpado. O padre Leclerc nos uniu. Ele nos fez um. Ele mora em mim e eu nele. A casa é nosso corpo. Ninguém vai escapar. Etienne fechou o jornal, mas já era tarde demais. No andar superior, Camille ouviu um golpe. Quando ele desceu, ele encontrou Thomas em frente à armadilha aberta, com olhos nublados e uma voz que não era dele. Bem-vindo para casa. Os espíritos escolheram Thomas como um novo convidado. A conexão psíquica de Lucier e Tremblay não apenas sobreviveu, ele se alimentou de novas vítimas. A casa não era um lar, mas um organismo que precisava de famílias para perpetuar seu ciclo. O Beaumont tinha duas opções: fugir ou enfrentar a verdade que estava sob seus pés. Mas na Maison Douable, até a verdade tem garras. O legado sangrento de Montreal. Descubra como os rituais satânicos do Instituto de Crianças Esquecidas forjaram a conexão entre Victor e Marie-Ève, e por que a casa continua a reivindicar almas. 1947. Instituto de Crianças Esquecidas, Montreal. A neve caiu em flocos grossos no telhado de pedra das instituições que em frentes oubliées, um edifício escuro e alongado que levantou como monumento ao abandono. Fundada em 1882 por uma congregação religiosa, o Instituto havia sido um abrigo para órfãos, filhos de prostitutas ou famílias pobres para mantê-los. Mas nas décadas anteriores ao seu fechamento em 1955, o local tornou-se um inferno disfarçado de caridade. As crianças foram tratadas como gado. Eles dormiam em canteiros sem colchões, comiam sopa aquosa e receberam desobediência. Mas por trás das paredes rachadas de gesso, algo pior aconteceu. Os rituais noturnos liderados pelo padre Henri Leclerc, um padre exorcista com uma obsessão doentia por liberar demônios. Leclerc acreditava que as crianças mais problemáticas, que com tendências violentas, de mentirosas ou autodestrutivas, eram possuídas por espíritos malignos. Sua solução foi brutal, uma série de exorcismos improvisados que misturavam liturgia católica, textos apócrifos e práticas pagãs. De acordo com documentos encontrados em 1998, durante a demolição do Instituto, esses rituais incluíam jejum forçado, isolamento sensorial e, em alguns casos,
a ingestão de infusões alucinogênicas feitas com plantas locais como belênio e mandragora. Victor Lucier e Marie Tremblay chegaram ao instituto em 1938, ambos com 5 anos. Victor, filho de um soldado caído na Primeira Guerra Mundial e uma mãe que o abandonou na porta da igreja, mostrou um resfriado perturbador desde a infância. Eu não chorei, não ri e observava os outros com olhos vazios. Marie-Ève, por outro lado, era uma garota brilhante, com uma imaginação transbordante que ela costumava escapar de sua realidade. Mas ambos compartilharam o trauma. Eles foram tocados pela escuridão muito antes de se conhecerem. O começo do link. Em 1941, quando tinham 8 anos, Victor e Marie foram selecionados para um experimento espiritual pelo padre Leclerc. De acordo com as notas manuscritas encontradas no porão do instituto, o padre acreditava que se juntar a 2 almas torturadas poderia criar um canal de purificação, um corpo onde os demônios se manifestam e poderia ser expulso. A cerimônia ocorreu em uma sala subterrânea sem janelas, com paredes de tijolos e um altar improvisado feito de madeira podre. Victor e Marie foram amarrados a 2 cadeiras, com as bonecas ligadas por uma corda embebida na água benta. Leclerc, vestido com uma túnica preta e um crucifixo invertido, recitou fragmentos do Ritual de Romanum, o manual oficial do exorcismo, junto com invocações para entidades desconhecidas. Os demônios habitam a dor, ele murmurou enquanto derramava vinho tinto na cabeça. Só a dor pode expulsá-los. Por horas, as crianças foram gritadas, golpes e perguntas sem fim sobre seus pecados. Victor permaneceu em silêncio, mas Marie-Ève chorou e implorou misericórdia. No final, Leclerc declarou que o ritual havia falhado, os demônios não saem. Eles ficam. E eles crescem. O nascimento da entidade. As sequelas do ritual marcaram ambas para sempre. Victor desenvolveu uma aversão extrema ao contato humano, mas também um fascínio mórbido pelo sofrimento dos outros. Ele começou a mutilar os animais no quintal do instituto, mantendo as peças em potes que rótulos com nomes de santos. Enquanto isso, Marie-Ève começou a conversar em sonhos, descrevendo cenas de violência que ele nunca havia testemunhado. Os cuidadores o separaram, temendo que ele se corrompesse. Mas algo havia mudado. Victor e Marie não eram mais 2 pessoas, mas uma dualidade. Quando um estava com raiva, o outro chorou. Quando um dormia, o outro tinha pesadelos idênticos. Os médicos do instituto o atribuíram a distúrbios psicóticos induzidos por trauma, mas os registros confidenciais sugeriram outra teoria. O ritual não os purificou. Ele os fundiu. Eles agora compartilham um único espírito, dividido entre claro e escuro. Em 1945, ambos escaparam do instituto. Victor desapareceu nas ruas de Montreal, trabalhando como açougueiro e aperfeiçoando sua capacidade de esconder sua loucura. Marie-Ève foi adotada por uma família de classe média, mas sua nova vida foi breve. Em 1947, aos 14 anos, ela foi sequestrada por Victor, que a levou para a casa na rua Saint-Dominique. A casa como testemunha. A residência na rua Saint-Dominique não foi escolhida aleatoriamente. Victor, agora adulto, lembrou-se de tê-la visto quando criança durante uma excursão escolar. Parecia um lugar onde ninguém ouviria os gritos. Por 3 semanas, ele manteve Marie trancada no porão, alimentando-a com pedaços de carne crua e forçando-a a repetir frases ininteligíveis. De acordo com os testemunhos de vizinhos que suspeitavam de alguma coisa, Victor saiu para comprar provisões e retornou com sacolas sangrentas, embora ele insistisse que eles eram para o negócio. Em 14 de abril de 1947, Marie-Ève morreu. Não há registros oficiais de sua morte,
mas os relatórios policiais subsequentes mencionam que Victor confessou ter estrangulado-a depois que ela disse a ela que ele não queria ser ele. Mas aqui surge a contradição, porque Victor insistiu que Marie-Ève ainda estava vivo, que o controlava da morte? Em seu julgamento, Lucier disse que, quando morreu, Marie não se libertou, mas que seu espírito se fundiu com o dele, criando uma entidade híbrida que precisava de novas vítimas para sobreviver. Ela sussurrou comigo as ordens, disse ele durante seu comunicado. Ele me disse quem matar, como fazê-lo. Eu era apenas a ferramenta dele. Os psiquiatras o diagnosticaram com esquizofrenia paranoica, mas um deles, Dr. Emile Fournier, escreveu em seu relatório pessoal: "Não tenho certeza de que Lucier esteja mentindo. Vi pacientes com distúrbios dissociativos de identidade, mas isso é diferente. É como se duas pessoas tivessem compartilhado uma única consciência, mesmo após a morte." A casa como prisão. Após a execução de Victor em 1954, a Câmara passou para uma série de proprietários que morreram em circunstâncias inexplicáveis. Mas os registros históricos sugerem que a conexão entre Victor e Marie não quebrou. Em 1962, um pesquisador paranormal, Jacques Moreau, documentou fenômenos na casa. Vozes de crianças no porão, cantando canções no francês antigo. Sangue que apareceu nas paredes, formando palavras como "eu nunca caí", uma frase que Camille Beaumont veria décadas depois. Uma figura feminina vista no terceiro andar, com um vestido branco e cabelos pretos, que desapareceram quando ele se aproximou. Moreau concluiu que a casa não era um lugar, mas um corpo habitado pela entidade de Victor e Marie. A casa é sua prisão e seu templo, escreveu ele. Eles precisam de novas almas para mantê-la viva. A chegada do Beaumont. Quando o Beaumont assinou o contrato de compra em 2023, eles não sabiam que estavam aceitando um contrato com algo mais antigo que o próprio imóvel. A casa os escolheu por um motivo: suas próprias rachaduras emocionais os tornaram vulneráveis. Etienne, obcecado em controlar o espaço físico, ignorou os sinais de alarme porque acreditava que poderia domar a casa com tecnologia e design. Camille, fascinado por Gothic, estava procurando uma história para contar, mas não esperava que a história a escolhesse. Léa, lutando com pressão social, foi suscetível à influência de Marie-Ève, que parecia simpatizar com sua ansiedade. E Thomas, o mais novo, era o elo fraco. Sua mente ainda não formada foi feita por um recipiente perfeito para a entidade compartilhada. A posse de Thomas não foi um acidente. Foi uma repetição do ritual do Instituto de Crianças Esquecidas, uma maneira de recriar a conexão original. A casa precisava de um novo link, uma nova dualidade, para continuar seu ciclo. O que aconteceu com o terceiro espírito? Na introdução, foi levantada uma questão crucial. Existe uma força mais antiga que Victor e Marie-Ève, um terceiro espírito que manipula os eventos? As pistas estão nos detalhes. O cheiro de ferro que o Beaumont sentiu ao entrar, o zumbido no porão que não corresponde a nenhuma fonte elétrica e a frase "eu nunca caí", que parece escrito por alguém que não é Marie-Ève. Nos arquivos do Instituto de Crianças Esquecidas, há uma referência a um terceiro filho envolvido no ritual de 1941. Um garoto chamado Lucien Dufresne, 10, que morreu durante a cerimônia. De acordo com as anotações de Leclerc, Lucien foi o primeiro a receber o espírito, mas seu corpo não conseguiu contê-lo. Ele morreu com os olhos abertos e um sorriso que não desapareceu ou após sua morte. Alguns pesquisadores acreditam que Lucien realmente não morreu, mas se fundiu com a energia do ritual, tornando-se um guardião da conexão entre Victor e Marie-Ève. Seu espírito, ou o que resta dele, poderia estar por trás dos eventos atuais, certificando-se de que o ciclo continue. O ciclo que não termina.
A casa não é apenas um lugar de morte, é um organismo psíquico que se alimenta de traumas não resolvidos. Cada família que se torna parte do ritual, uma peça que deve ser sacrificada para manter a conexão viva. Os Beaumont estão presos neste ciclo, mas ainda têm uma oportunidade. Entenda o passado para quebrá-lo. Se eles podem descobrir a verdade sobre Lucien Dufresne e o verdadeiro propósito do ritual de Leclerc, talvez possam libertar Victor e Marie-Ève, ou condenar para sempre. O Pacto dos Mortos. Explore o ritual fracassado do Padre Leclerc, a morte de Lucien Dufresne e como os espíritos das 3 crianças se fundiram para criar uma entidade que ainda procura novas vítimas. 1941. Instituto de Crianças Esquecidas, Montreal. A sala subterrânea cheirava de umidade e medo. Velas pretas batiam em castiçais de ferro, projetando sombras que dançavam como criaturas vivas. O padre Henri Leclerc, vestido com uma túnica quebrada e um rosário invertido, assistiu as 3 crianças amarradas às cadeiras de madeira. Victor Lucier, 8, permaneceu imóvel, com os olhos fixos no chão. Marie Tremblay, também tremendo, seus lábios se movendo em uma oração silenciosa. E entre eles, Lucien Dufresne, 10, olhou para o telhado com um sorriso que não parecia pertencer a ele. Lucien foi escolhido por acidente. Originalmente, Leclerc planejava um ritual de 2 filhos, mas um erro administrativo o incluiu na lista. Ele era um garoto quieto, com cabelos loiros e pele pálida, que raramente falava e nunca chorava. Os cuidadores do instituto o consideraram estranho, embora ninguém soubesse o porquê. Alguns disseram que os eventos poderiam prever antes de ocorrerem, outros, que seus olhos mudaram de cor quando ele estava com raiva. Leclerc, no entanto, viu outra coisa em Lucien, um recipiente vazio, pronto para ser preenchido. O ritual fracassado. O padre Leclerc iniciou a cerimônia com uma invocação em latim. Veni, tenebrae. Venha, sombras. Receba essas crianças como ofertas. Que suas almas são purificadas pela dor. Victor e Marie estavam amarrados com cordas embebidas em água benta, enquanto Lucien permaneceu livre, sentado na frente deles. Leclerc deu a ele uma adaga prateada oxidada e ordenou: corte o cordão que os une. Liberte-nos de sua poluição. Lucien não respondeu. Em vez disso, ele pegou a adaga e cortou a palma da mão. O sangue pingou nos pés de Victor e Marie formando um círculo avermelhado no chão de pedra. Então, a sala mudou. As velas saíram e um som como asas gigantes encheu o espaço. Victor sentiu um calor no peito, como se estivesse crescendo dentro dele. Marie-Ève gritou, não dor, mas horror. Ela viu seu próprio rosto refletido nos olhos de Lucien. Leclerc tentou parar o ritual, mas já era tarde. Lucien se levantou, sua voz ecoando com um eco múltiplo. Não sou eu. Eu sou tudo. Eu sou a ponte. De repente, Lucien caiu no chão, convulsionando. Seu corpo torceu como se algo estivesse começando por dentro. Marie, os gritos de Victor, de Marie, misturados com o riso de Victor, que não entendiam por que ele riu. Quando Leclerc o revisou, Lucien estava morto. Mas seu sorriso permaneceu, mesmo depois que os médicos confirmaram sua morte. A verdade sobre Lucien. Os arquivos do Instituto não mencionam Lucien Dufresne em nenhum relatório oficial. No entanto, em 1998, durante a demolição do edifício, foi encontrado um jornal escondido em uma parede falsa. Ele pertencia a uma enfermeira chamada Marguerite Lavoie, que escreveu: Lucien não era um filho comum. Ele chegou ao instituto sem documentos, sem passado. Ele disse que sua mãe o abandonou porque ele não era mais humano. Ninguém acreditou, mas agora acho que ele estava certo. O jornal revela que Lucien estava possuído desde os 5 anos de idade por uma entidade desconhecida,
uma força que se alimentou da conexão entre almas danificadas. Sua presença no ritual não foi coincidência. Era o catalisador necessário mesclar Victor e Marie em uma única consciência compartilhada. Quando Lucien morreu, seu espírito não saiu. Por outro lado, ele se juntou à conexão entre Victor e Marie, tornando-se um terceiro olho, uma entidade que assistia e manipulou o link. A entidade compartilhada. Após o ritual, Victor e Marie desenvolveram um relacionamento simbiótico. Quando Victor cometeu seus primeiros assassinatos em 1947, Marie-Ève, ainda viva, sentiu a dor das vítimas como se ele fosse dele. Mas eu não conseguia parar, a conexão era irreversível. Em seu jornal, Marie-Ève escreveu: Victor não é ele mesmo. Outra coisa o guia. Às vezes, ouço vozes que não reconheço. Um deles parece Lucien, mas ele não pode estar. Ele está morto. A polícia encontrou o jornal após o assassinato de Marie, mas o ignorou como o delírio de uma vítima traumatizada. No entanto, os registros forenses mostram algo perturbador. As feridas no corpo de Marie não correspondiam às declarações de Victor. Alguns eram muito precisos, como se tivessem sido feitos por alguém com experiência médica. Outros detalhes, como a posição dos dedos da vítima, formando um símbolo da Igreja Católica, sugeriram uma intenção ritualística fora de Victor. A casa como um corpo. A casa na rua Saint-Dominique não foi apenas escolhida por Victor por seu isolamento. De acordo com os mapas históricos de Montreal, a terra onde está localizada era um cemitério indígena no século XVIII, um local sagrado onde as tribos locais enterraram seus xamãs. Quando os colonos franceses construíram a casa em 1895, eles não apenas destruíram os túmulos, mas também despertaram algo que dormia sob a terra. Os espíritos dos xamãs, ofendidos pela profanação, se juntaram à entidade criada por Victor, Marie e Lucien. A casa se tornou um organismo psíquico, um corpo onde as três consciências, e a força ancestral, coexistiram. Os vizinhos da época relataram fenômenos estranhos. Luzes nas janelas que se moviam sozinhas. Vozes de crianças cantando músicas em um idioma que ninguém reconheceu. Um cheiro queimado que apareceu sem fonte aparente. Em 1912, um padre local tentou abençoar a casa, mas fugiu aterrorizada. Não há demônios aqui, disse ele. Apenas fome. A chegada do Beaumont. Quando o Beaumont se mudou em 2023, a casa reativou seu ciclo. Mas desta vez, a presença de Thomas, o filho mais novo, alterou o equilíbrio. Thomas não era apenas possuído por Victor e Marie, ele também sentiu a influência de Lucien. A voz que ele ouviu no porão não era de Victor, mas de Lucien, que sussurrou: não tema. Só queremos que você entenda. Camille, ao investigar na biblioteca municipal, encontrou referências a Lucien em um artigo jornalístico em 1941. Um garoto de 10 anos desaparece do Instituto de Crianças Esquecidas. Os cuidadores negam conhecer seu paradeiro. Mas em um arquivo anexado, um testemunho anônimo disse: Lucien não desapareceu. Ele ficou. Agora ele mora nas paredes. O verdadeiro objetivo do ritual. O ritual do padre Leclerc não era um exorcismo fracassado. Foi um experimento criar uma entidade imortal, uma consciência compartilhada que poderia transcender a morte. Leclerc, obcecado com a ideia de espancar o diabo, acreditava que as almas mescladas poderiam criar um ser capaz de resistir ao pecado. Mas algo deu errado. A entidade não apenas sobreviveu, ele ficou com fome. Eu precisava de novas vítimas para ficar, novas famílias para repetir o ciclo. O Beaumont não foi o primeiro. Em 1962, Jacques Moreau, pesquisador paranormal, documentou um caso semelhante. Uma família chamada Dupont mudou-se para a casa em 1959. O filho mais novo,
Pierre, 7 anos, começou a falar em francês antigo e a desenhar símbolos estranhos. Em 1961, a família desapareceu. Seus corpos nunca foram encontrados, mas as palavras apareceram nas paredes do porão. Eu nunca saí. Moreau concluiu que a casa não apenas pegou almas, ele os reinventou, fundindo-os com a entidade para perpetuar sua existência. A batalha por Thomas. Thomas, possuído por Victor e Marie, começou a mostrar comportamentos contraditórios. Um momento foi a criança doce e habitual, no outro, seus olhos escureceram e falaram com uma voz gutural que não era dele. Ele quer sair, disse ele a Camille uma noite. Ele diz que precisa de mais corpos. Camille, aterrorizada, confrontou Etienne. E se não for apenas Victor e Marie-Ève? E se houver outra pessoa? Alguém que os controla também? Etienne, cético, tentou racionalizá-lo. Ele é apenas uma criança assustada. Ele precisa de ajuda psicológica. Mas quando Thomas começou a desenhar Lucien, um garoto loiro com um sorriso fixo, Camille sabia que eles estavam enfrentando algo maior. A verdade é que eles não querem ver. A casa não é apenas uma prisão para Victor e Marie, é um laboratório psíquico, um lugar onde a entidade criada por Leclerc prova novas formas de existência. Toda família que entra é um experimento. O ciclo pode quebrar ou se tornará parte dela? Os Beaumont estão em uma encruzilhada. Se eles fogem, a entidade continuará procurando novas vítimas. Se eles permanecerem, poderiam se tornar o próximo elo da corrente. Mas há uma terceira opção: enfrente Lucien. Segundo registros, Lucien não era um vilão. Ele era uma criança usada como ferramenta, uma tigela que agora procura escapar tanto quanto elas. Se o Beaumont puder se comunicar com ele, talvez eles possam quebrar a conexão de que a entidade mantém viva. O espelho quebrado. Descubra como um espelho antigo no sótão revela visões do passado e como Lucien tenta alertar o Beaumont sobre o verdadeiro propósito da casa. Março de 2023. Casa Beaumont, Montreal. A neve havia dado lugar a uma chuva fria que atingisse as janelas como se algo tentasse entrar. Camille Beaumont subiu no sótão com uma escada dobrável, carregando uma vela em uma mão e o jornal de Marie na outra. Como Thomas estava possuído, a casa parecia mais viva. As paredes sussurravam, as luzes piscavam em sequências impossíveis de ignorar e o ar cheirava de ferro e umidade. Mas naquela noite, Camille seguiu uma faixa que não podia perder. Em uma página da Marie a diário, escrita com letras trêmulas, eu havia encontrado uma frase que não havia notado antes. O espelho sabe de tudo. Se você olhar, mostrará quem você é, mas tenha cuidado, você nem sempre mente quando vê você. Um espelho? Camille lembrou que, durante a inspeção inicial da casa, Etienne havia mencionado um velho espelho no sótão, coberto de poeira e grande demais para movê-lo. Ninguém prestou atenção, mas agora. Ele subiu os últimos degraus e abriu a porta do sótão. O ar era denso, como se fosse carregado com eletricidade estática. Na frente dela, em um canto escuro, o espelho estava esperando por ela. O espelho que não deve existir. A estrutura era de madeira esculpida, com símbolos que Camille não reconheceu, círculos entrelaçados, cruzamentos invertidos e o que parecia ser um olho aberto no centro. O vidro, embora opaco de poeira, brilhou com um brilho interno, como se algo atrás dele estivesse assistindo. Camille limpou a superfície com a manga do suéter. No primeiro toque, o espelho emitiu um som agudo, como o chiado de um rato agonizante. A vela na mão saiu. Então, ele viu algo para se mover. Não foi o reflexo dele. Era Victor Lucier, em pé em um quarto escuro, com sangue nas mãos. Sua boca se moveu, mas não emitia som. Atrás dele, uma figura feminina, sem dúvida, Marie estava ajoelhada,
com os olhos fechados e os lábios se movendo em uma oração silenciosa. A imagem mudou. Agora era Lucien Dufresne, parado em frente a uma parede de pedra, sorrindo com aquele sorriso fixo que aterrorizava os cuidadores do instituto. Sua voz ecoou na cabeça de Camille, clara e fria. Eu não sou o guardião. Eu sou a porta. E você está abrindo. Camille se afastou, mas o espelho a atraiu como um imã. Seu reflexo apareceu, mas não era ela. Era uma versão mais jovem, com cabelos pretos e olhos vazios, a mesma expressão que ele tinha visto nas fotos de Marie. O que você está? Perguntou Camille em voz alta. O espelho respondeu com uma palavra: verdadeiro. As visões que não devem ser vistas. Camille desceu para procurar Etienne e as crianças, mas a casa havia mudado. As portas se fecharam sozinhas, os corredores prolongavam e as escadas pareciam levar para lugares diferentes toda vez que eu pisava neles. Finalmente, ele encontrou Etienne na cozinha, verificando cabos elétricos. Temos que conversar, disse ele, com uma voz trêmula. Etienne olhou para ela, percebendo o medo em seus olhos. O que acontece agora? O espelho não é apenas um espelho. Mostre as coisas. Imagens do passado. De Victor, de Marie-Ève, mesmo de Lucien. Etienne franzou a testa. Lucan, quem é Lucien? Camille contou tudo. O ritual do Instituto de Crianças Esquecidas, a morte de Lucien, a teoria de que seu espírito se fundiu com Victor e Marie para criar uma entidade psíquica. Se o espelho puder mostrar o passado, talvez possamos entender como parar isso, disse Camille. Ou talvez fiquemos loucos, respondeu Etienne. Mas foi Léa quem os convenceu. Eu o vi também, disse ele, com uma voz baixa. O que você viu? Perguntou Camille. Léa tremeu. Mas não fui eu. Foi outra pessoa. Alguém que queria machucar. O teste do espelho. Eles decidiram experimentar o espelho juntos. Eles foram até o sótão, com Thomas agarrado à mão de Camille. A criança ficou em silêncio desde sua posse, mas agora murmurando palavras ininteligíveis. Quando eles ficaram em frente ao espelho, ele reagiu imediatamente. As imagens fluíram como um filme distorcido. O ritual do Instituto, 1941, Lucien cortando a palma da mão, Victor e Marie-Ève unidos pelo sangue, Leclerc gritando em latim enquanto o corpo de Lucien foi convulsionado. O assassinato de Marie-Ève, 1947, Victor a estrangulando no quarto principal, os olhos se abrem em um momento de entendimento, como se tivesse entendido que não conseguia escapar. The Dupont Family, 1961, Pierre, o filho mais novo, desenhando símbolos nas paredes do porão enquanto seus pais gritavam, a palavra, eu nunca fui, aparecendo no sangue. Mas então, o espelho mostrou algo novo. Uma figura desconhecida, vestida com uma túnica escura, parada no porão da casa. Ele não era Victor, ou Marie-Ève, ou Lucien. Era outra pessoa. A voz de Lucien ecoou em suas mentes. Ele é o verdadeiro proprietário. Aquele que nos fez assim. A verdade sobre o espelho. O espelho não era apenas um objeto. Era um portal psíquico, uma ferramenta criada pelo padre Leclerc durante o ritual de 1941. De acordo com os registros encontrados no Marie-Ève Diário, Leclerc obteve o espelho de um colecionador de artefatos escondidos em Paris, que o avisou. Esse espelho não mostra o mundo. Ele mostra a alma. Use apenas para os dignos. Mas Leclerc não era digno. Ele usou o espelho para purificar as crianças, acreditando que ele revelaria seus demônios internos. Em vez disso, o espelho absorveu as almas de Victor, Marie e Lucien, fundindo-as em uma entidade que agora habitava a casa. O espelho não apenas mostrou o passado, ele mostrou o presente e o futuro, dependendo de quem olhou para ele. Para Camille,
ele revelou sua conexão com Marie, para Léa, seus medos mais profundos. E para Thomas. Thomas olhou para o espelho e viu Lucien. Ele fala comigo, disse a criança, com uma voz monótona. O que diz? Perguntou Camille. Thomas fechou os olhos. Ele diz que a casa não é um lar. É uma prisão. E que o espelho é a única maneira de escapar. O plano desesperado. Etienne, ainda cético, propôs destruir o espelho. Se for a fonte de tudo, quebrar isso pode nos libertar. Mas Camille não tinha certeza. E se lançarmos algo pior? Léa, em voz firme, disse. Temos que perguntar a Lucien. Ele sabe como terminar isso. Eles decidiram fazer um teste. Camille escreveu uma nota e a colocou em frente ao espelho. Como quebramos o ciclo? Eles esperaram. Minutos depois, o espelho respondeu. Não com palavras, mas com uma imagem. Uma mão quebrando o espelho, enquanto Victor, Marie e Lucien figuras desapareceram em uma nuvem de luz. Mas houve um aviso. Sob a imagem, uma frase apareceu. A verdade tem um preço. Prepare-se para pagar. A decisão. A família argumentou por horas. Quebrar o espelho pode libertá-los, mas também despertou a entidade que o controlava. Se o espelho era a porta, como Lucien havia dito, o que havia do outro lado? Thomas, em uma voz suave, disse: Acho que Lucien quer nos ajudar. Ele diz que não quer mais estar aqui. Camille sentiu um frio. Como sabemos que não é Victor brincando conosco? Porque Lucien nunca mente, respondeu Thomas. Etienne renunciou, levou um martelo. Se vamos fazer isso agora. Mas quando ele levantou o martelo, o espelho emitiu um som ensurdecedor. As luzes do teto piscavam e uma voz diferente dos outros ressoou na sala. Não quebre a porta. Abra. A voz não era de Victor, ou Marie, ou Lucien. Era a voz do verdadeiro proprietário da casa. A sala proibida. Descubra quem é o verdadeiro proprietário da casa, o que está por trás da porta selada do porão e como o espelho não era a única ferramenta do padre Leclerc a controlar a entidade. Março de 2023. Casa Beaumont, Montreal. O som do espelho ressoou no sótão como um grito afogado. A voz, profunda e gutural, não era de Victor, nem Marie-Ève, nem mesmo Lucien. Era algo mais velho, mais sombrio. Camille sentiu o ar engrossar, como se a casa estivesse inalando. Quem é você? Ele perguntou, sua voz tremendo. A resposta veio em um sussurro coletivo, como se milhares de vozes falassem ao mesmo tempo. Eu sou o primeiro. Sou o guardião. Sou eu quem nunca saiu. Etienne, ainda segurando o martelo, recuou. Isso não é normal. Temos que sair daqui. Mas Thomas, com olhos nublados, se aproximou do espelho. Sua voz não era dele. Ele está certo. O verdadeiro proprietário está inativo. Na sala proibida. A porta selada. Desde que o Beaumont se mudou para a casa, eles haviam ignorado uma porta no porão. Não estava nos aviões originais, e os contratados que renovaram a propriedade disseram que nunca a viram. Etienne tentou abri-lo uma vez, mas foi selado com correntes enferrujadas e uma fechadura tão antiga que parecia impossível quebrar. Agora, com Thomas falando como se fosse outra pessoa, Camille sabia que eles tinham que ir para lá. Eles desceram para o porão com uma escada de mão, uma lâmpada de mão e o jornal de Marie. O ar estava mais frio do que nunca, e a pedra estava molhada, como se alguém tivesse derramado água recentemente. Na frente deles, a porta esperou. As correntes estavam intactas, mas a fechadura estava aberta. Quem abriu? Perguntou Léa, agarrando-se à manga de sua mãe. Ninguém, respondeu Etienne, com uma voz rouca. Eles empurraram a porta. Ele ralou, mas abriu sem resistência. A passagem subterrânea. O que eles encontraram não era uma sala, mas uma passagem.
Uma escada de pedra desceu em direção ao escuro, com paredes de tijolos cobertas com símbolos gravados com algo que parecia seco. As paredes escorriam a umidade, e o cheiro de mofo era tão forte que Camille teve que cobrir o nariz. Thomas foi o primeiro a cair. Ele nos espera, disse ele, com a voz que não era dele. Os outros o seguiram, um por um. No final da escada, a passagem se abriu para uma sala circular, com um teto abobadado e um altar de pedra no centro. Nas paredes, havia desenhos de figuras humanas unidas por cordas, com olhos vazios e bocas abertas em gritos silenciosos. E no chão, um círculo de ossos humanos. O legado do padre Leclerc. Camille reconheceu alguns dos símbolos. Eles eram os mesmos que ele tinha visto no espelho. Mas havia outros mais antigos, que eu não consegui identificar. Este é um local de culto, Etienne murmurou. Léa apontou uma placa de metal oxidada na parede, com uma inscrição latina. Rara habitat veritas. Hic nascitur tenebrae. Aqui a verdade vive. As trevas nascem aqui. Camille traduziu em voz alta. O que isso significa? Perguntou Etienne. Isso significa que este lugar não é apenas um ritual. É a origem. Thomas caminhou até o altar. Suas mãos tremeram, mas sua expressão estava quieta. Leclerc veio aqui, disse ele. Como você sabe? Perguntou Camille. Porque ele deixou tudo pronto. O espelho, a casa, nós. A verdadeira história de Leclerc. Os registros históricos disseram que o padre Henri Leclerc morreu em 1952, 3 anos antes de Victor Lucier ser executado. Mas no Marie-a Diário, Camille encontrou uma entrada que contradiz essa história. Leclerc não saiu. Ele ficou. Ele disse que seu corpo era apenas uma tigela. Quando ele morreu, sua alma moraria na casa. Que continuaria trabalhando para libertar demônios. Não pode ser, disse Etienne. Mas é verdade, respondeu Camille. A voz de Thomas ecoou fortemente. Leclerc não está morto. Está aqui, em nós, em casa. De repente, o altar emitiu um som, como a batida de um coração gigante. As paredes vibraram e as figuras desenhadas nelas pareciam se mover. Uma voz, a mesma que ouviram no espelho, encheu a sala. Sim, estou aqui. E vocês são meus novos instrumentos. O ritual renascentista. Thomas caiu de joelhos, agarrando a cabeça. Seu corpo torceu e sua voz mudou. Ele quer nos usar. Como Victor usou. Como ele usou Marie. Camille correu em sua direção, mas Etienne a parou. Não o toque. Não é ele. Léa, aterrorizada, disse o círculo de ossos. Alguns deles brilharam com uma luz verde doentia. O que eles são? Perguntado. Camille, com um coração acelerado, respondeu. Eles são restos dos filhos das crianças. Daqueles que desapareceram. De repente, os ossos se moveram. Eles se levantaram do chão, formando figuras humanoides que começaram a dançar em círculos ao redor do altar. A voz de Leclerc ecoou. Você é escolhido. Você é o novo ritual. A batalha por Thomas. Thomas gritou, seu corpo convulsionando. Seus olhos ficaram brancos e sua boca se abriu em um grito que não parecia humano. Me ajude. Ele forneceu, com sua própria voz. Camille o abraçou, mas ele sacudiu com força sobrenatural. Ele está me levando, disse Thomas, com lágrimas nos olhos. Lucien apareceu, não fisicamente, mas como uma figura leve no canto da sala. Seu sorriso não estava, e seus olhos estavam tristes. Não deixe você controlá-lo, disse ele a Thomas. Como? Perguntou a criança. O espelho regras. Só ele pode detê-lo. Camille lembrou o aviso do espelho. A verdade é um preço. Prepare-se para pagar. Thomas, você tem que confiar em nós, disse Camille. Confere-a em Lucien, acrescentou Léa.
Thomas assentiu. Ele se levantou e correu em direção à saída da passagem, gritando: Vamos! Temos que voltar ao espelho. O voo. Os números feitos de ossos os perseguiram, seus movimentos desajeitados, mas persistentes. As paredes da passagem começaram a fechar, como se a casa tentasse pegá-las. Eles correram pela escada de pedra, subindo o mais rápido que puderam. Atrás deles, a voz de Leclerc rugiu. Você não vai escapar. Você faz parte de mim. Quando chegaram ao sótão, Thomas levou o martelo de Etienne. Rápido! Camille gritou. Thomas levantou o martelo e colidiu com o espelho. A explosão foi ofuscante. Um flash de luz branca encheu a sala, seguida por um som como o de uma tempestade. As janelas quebraram e o telhado tremia. E então, silêncio. O fim do ciclo. O espelho estava quebrado. Os fragmentos brilharam no chão, refletindo não seus rostos, mas imagens do passado, Victor, Marie, Lucien, e Leclerc. Mas agora, todo mundo parecia com paz. Lucien apareceu uma última vez, sorrindo como antes. Obrigado, disse ele. Você terminou? Perguntou Léa. Lucien assentiu. A casa não é mais a prisão dela. Agora é o seu descanso. Thomas, exausto, sentou-se no chão. Eu não o ouço. Camille o abraçou. Estamos seguros. Mas Etienne, olhando pela janela quebrada, perguntou: E a casa? O que vai acontecer com ela? A resposta veio na forma de uma brisa suave, como um suspiro. A casa exalou. A verdade que foi deixada. Uma semana depois, o Beaumont saiu de casa. Eles não podiam vendê-lo, nenhum agente imobiliário queria tocá-la. Mas eles também não conseguiram queimar. Quando eles tentaram ligar para a polícia, as ligações não se conectaram. A casa ainda está lá. Vazio. Silencioso. Mas no porão, sob a poeira, há uma nova inscrição na parede de passagem. A verdade é o preço. Pagamos. Que ninguém mais faz. E no espelho quebrado, se você olhar com cuidado, poderá ver 3 figuras sorrindo à distância. Vencedor. Marie-Ève. Lucien. E atrás deles, uma sombra mais escura. Ainda respirando. Lassens del Réu. Descubra o que acontece quando um pesquisador paranormal voltar para casa décadas depois, acreditando que ele pode controlar a entidade, e como o espelho quebrado revela novamente segredos que ninguém deve saber. Outubro de 2043. Casa Beaumont, Montreal. 30 anos depois que a Beaumont fugiu da casa, o prédio ainda estava de pé, abandonado e coberto de era negra. A neve do inverno anterior havia deixado um manto de gelo nas janelas, e o telhado mostrou rachaduras que ameaçavam entrar em colapso. Mas para a doutora Elise Morrow, pesquisadora paranormal e descendente de Jacques Morrow, o historiador que documentou os eventos de 1962, a casa foi uma oportunidade única. Prove que a entidade que viveu não existia apenas, mas poderia ser controlada. Elise, 38 anos, era uma figura reconhecida no mundo do sobrenatural. Sua carreira foi baseada no estudo de casos clássicos de posses e entidades psíquicas, mas sua motivação pessoal era mais profunda. Seu avô, Jacques Morrow, morreu em 1999 em circunstâncias suspeitas, deixando um jornal incompleto com notas na casa da rua Saint-Dominique. Nas últimas páginas, ele escreveu: Eu não os libertei. Eu apenas os enfureci. A casa não é um lugar. É um contrato. E alguém, algum dia, vai quebrá-la, ou renová-la. Elise chegou ao local com uma equipe de 4 pessoas. Sophie Duval, meio profissional com habilidades de transe. Marcus Bell, especialista em tecnologia espectral, equipada com câmeras infravermelhas e sensores de campo eletromagnético. Daniel Choquet, historiador especializado em rituais religiosos e ocultos. Lucas Roy, Elise Assistant e seu único vínculo com o exterior. A casa que não esquece.
Ao atravessar a porta principal, o ar congelado atingiu seus rostos. O interior estava em ruínas, o papel de tapeçaria saiu, o piso de madeira rende como ossos fraturados e o cheiro de umidade era tão intenso que irritava as narinas. É pior do que eu imaginava, disse Marcos, ajustando sua câmera. Mas está intacto, respondeu Elise, apontando para o espelho quebrado no sótão. O espelho, embora fragmentado, ainda estava em seu quadro. As peças de vidro refletiam imagens distorcidas, sombras que se moviam, rostos que não deveriam estar lá. Sophie, vendo, empalideceu. Algo está nos observando, ele murmurou. É claro, disse Daniel, revisando o diário de Jacques Morrot. A casa não apenas se lembra. Ele afirma. Preparativos para Lacens. Elise decidiu realizar uma sessão no porão, onde o círculo de ossos e o altar de pedra ainda permaneciam. Eles usaram velas pretas, sal e um gravador de voz para capturar qualquer fenômeno. Sophie sentou-se no centro, com os olhos fechados e as mãos em uma mesa de madeira. Você está pronto? Perguntou Elise. Não, mas devemos fazer isso, respondeu Sophie. Elise começou. Em nome dos vivos e dos mortos, invocamos as entidades que habitam este lugar. Victor Lucier, Marie Tremblay, Lucien Dufresne, eles estão aqui? Um vento frio entrou pelas janelas quebradas, desligando as velas. A entidade responde. Sophie abriu os olhos. Eles não eram dele, eles eram completamente brancos. Sua voz mudou, ecoando com um eco múltiplo. Nós não somos eles. Somos todos. Somos a verdade que eles não queriam ver. Marcos, registrando, percebeu que o termômetro caiu para menos 15 graus Celsius em segundos. Daniel se afastou, murmurando uma oração latina. Quem é você? Perguntou Elise, com uma voz firme. Eu sou o único. Aquele que não sai. Aquele que nunca vai sair. Sophie caiu no chão, convulsionando. Quando ele se recuperou, ele chorou. Não era um. Havia milhares. Vozes, gritando na minha cabeça. Daniel revisou o gravador. A voz de Sophie não tinha sido a única na gravação. Havia outros, sussurrando no francês antigo. Eu nunca saí. Ritual fracassado de Elise. Elise, determinada a dominar a entidade, usou um objeto encontrado no jornal Jacques, um amuleto de obsidiano com símbolos rituais de Leclerc. Ele o colocou no centro do círculo ósseo e ordenou: se você é real, mostre-se. A resposta foi imediata. As paredes do porão estavam cheias de rachaduras e o chão tremia. Uma figura alta e fina apareceu no canto, com uma túnica escura e um rosto sem recursos definidos. A voz de Leclerc ecoou. Você não é digno. Você vem como os outros. Para pedir, para temer, para morrer. Lucas, o assistente, tentou fugir, mas a porta do porão se fechou com um golpe seco. Abre a porta. Marcos gritou. Não pode. Lucas respondeu. A figura se aproximou de Sophie, que caiu de joelhos. Sua voz mudou novamente. Eu te conheço, garota. Você também carrega a dor. Vamos usá-lo. Sophie gritou, e seu corpo arqueou para trás, como se algo o estivesse possuindo. O retorno do espelho. Marcos, desesperado, pegou um pedaço do espelho quebrado. Ao tocá-lo, ele viu visões. Victor estrangulando Marie-Ève, mas com os olhos de Lucien. Leclerc realizando o ritual, dizendo: eles não são dois. Existem três. E o terceiro é o mestre. O Beaumont quebra o espelho, mas com uma figura desconhecida sorrindo à distância. O espelho não era o fim. Marcos gritou. O que você quer dizer? Perguntou Elise. A entidade não quebrou. Foi dividido. A figura no canto riu, uma risada gutural que vibrava os ossos. Sim, nós dividimos. Em você. Nesta casa. Em tudo. A batalha por Sophie. Sophie,
Possui-o, levantou-se e caminhou até Elise. Seus lábios se moveram com uma voz que não era dele. Você queria nos controlar? Agora você faz parte de nós. Elise se afastou, mas Sophie agarrou seu braço. Uma dor intensa cruzou seu corpo e viu flashes de seu próprio passado. Seu avô, Jacques, escrevendo o jornal, com lágrimas nos olhos. Uma garota desconhecida, Lucienne, sorrindo de um espelho. Uma porta selada no instituto, com a frase, o que entra não sai. Subcessou. Daniel gritou, jogando sal na Sophie. A posse cessou, mas Sophie entrou em colapso, inconsciente. A verdade sobre Leclerc. Daniel, revisando o jornal de Jacques, encontrou uma entrada que não havia notado antes. Leclerc não era humano. Era um recipiente. Seu corpo foi levado por algo mais velho, algo que usava crianças para criar uma entidade que poderia viver para sempre. A casa não é a casa deles. É o corpo dele. Marcos, apontando para o altar, disse: olhe para isso. No chão, o círculo de ossos brilhava com uma luz verde doentia. Figuras humanoides começaram a se formar, como no ritual original. Temos que sair, Lucas gritou. O voo final. A equipe correu em direção à saída, mas a passagem subterrânea fechou atrás deles. A casa os pegou, como ele havia feito com as famílias anteriores. Sophie, recuperando, pegou um pedaço do espelho e jogou-o contra o altar. O impacto causou uma explosão da luz branca, e as figuras ósseas se desintegraram. Ele fundou. Marcos gritou. Mas Leclerc, ou o que restou dele, apareceu uma última vez. Você não vai escapar. Você voltará. Todos vocês voltam. A luz desapareceu e a casa estava em silêncio. Os 4 sobreviveram, mas nenhum era o mesmo. Sophie perdeu a capacidade de falar. Marcos deixou sua carreira e se aposentou para um mosteiro. Daniel publicou um livro que ninguém acreditava. E Elise? Elise retornou ao instituto de pesquisa, mas em suas anotações finais que ele escreveu, não conseguimos quebrar o ciclo. Acabamos de estendê-lo. A casa continua a reivindicar. E eu, sinto sua voz em meus sonhos. 1 ano depois, Elise desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado, mas em seu computador, um último arquivo de áudio foi descoberto. Estou parte deles agora. A casa não é um lugar. É uma promessa. E eu a cumpri. E no espelho quebrado, se você olhar com cuidado, poderá ver uma nova figura nas sombras. O grito no porão. Descubra o que acontece quando um grupo de adolescentes decide explorar a casa abandonada em 2063, acreditando que é apenas um mito urbano, e como o espelho quebrado revela novamente segredos que ninguém deve saber. Outubro de 2063. Casa Beaumont, Montreal. A casa ainda estava lá, como um corpo petrificado por tempo. 35 anos após o desaparecimento de Elise Morrow, suas paredes ainda estavam cobertas com era preta, janelas quebradas e teto parcialmente desmoronado. Mas para Alex Vigneault, 17, era apenas mais um mito urbano, La Maison du Diable, um lugar onde os fantasmas de um assassino e sua vítima atraíram os curiosos para matá-los. Alex e seus amigos, Noemi, 16, Malik, 18, e Clara, 17, cresceram ouvindo histórias sobre a casa. Na escola, os professores alertaram que ninguém que entrou estava ileso. Mas para os adolescentes, foi uma oportunidade: gravar um vídeo de exploração urbana para TikTok, ganhar milhões de visualizações e provar que eles não tinham medo. Eles chegaram ao pôr do sol, com câmeras GoPro, lanternas e uma garrafa de vinho barato para quebrar o gelo. Alex, com sua jaqueta de couro e atitude do líder, foi a primeira a atravessar a porta quebrada. Você está com medo? Ele perguntou, rindo. Somente há aranhas, respondeu Noemi, ajustando sua mochila. Eles não sabiam que a casa já os havia escolhido.
A casa que não esquece. No interior, o ar cheirava a mofo e ferro. O piso de madeira rende sob os pés, e as paredes estavam cobertas de grafite feito por gerações de intrusos. No salão principal, um castiçal caído bloqueou parte da estrada e, no telhado, uma rachadura em forma de olho parecia observá-los. Clara, a mais cética do grupo, disse que um sinal oxidado na parede. Não passe. A verdade é um preço. Como você acha que isso é uma montagem? Perguntado. Mas Malik, verificando o telefone, notou algo estranho. Não há sinal, nem GPS. É como se fomos presos. Alex ignorou e subiu no sótão, onde encontrou o espelho quebrado. Os fragmentos brilharam com uma luz verde doentia e, em um deles, ele viu seu reflexo, mas não era ele. Ele era uma criança com cabelos loiros e um sorriso fixo. Quem é você? Ele perguntou em voz alta. A resposta veio na forma de um grito agudo que ressoou no porão. O grito que não deve existir. O som era inconfundível, um grito de mulher, agudo e desesperado, como se alguém estivesse sendo morto. Mas não veio de nenhum lugar específico, parecia sair das paredes, do chão, do próprio ar. Eles escreveram isso? Perguntou Noemi, pálida. É apenas o vento, disse Alex, embora sua voz tenha trepido. Eles decidiram ir ao porão para investigar. A porta estava aberta, apesar do fato de os registros históricos terem sido selados após o desaparecimento de Elise Morrow. Quando caíram, encontraram o altar de pedra, o círculo dos ossos e as figuras humanoides desenhadas nas paredes. Mas algo mudou. O círculo de ossos brilhou com uma luz verde e, no centro, havia uma nova peça, um osso de um crânio humano, com uma inscrição latina. Eu nunca fui. Clara se aproximou, fascinado. Isso é um artefato real. Pode valer uma fortuna. Mas quando tocou, o chão tremia. A entidade desperta. Um vento frio invadiu o porão, desligando as lanternas. As paredes vibraram e o grito foi repetido, desta vez mais perto. Vamos sair daqui, Malik gritou. Mas a porta do porão se fechou com um golpe seco. Alex, ainda segurando sua câmera, concentra o espelho quebrado. Em um dos fragmentos, ele viu Lucien Dufresne, sorrindo com aquele sorriso que nunca desapareceu. Sua voz ecoou na mente de Alex. Você não é o primeiro. Você não será o último. A casa está sempre com fome. Noemi, aterrorizada, disse o círculo de ossos. As figuras humanoides começaram a se mover, levantando-se do chão como fantoches controlados por fios invisíveis. Eles são esqueletos, gritou Clara. Um deles se jogou em direção a Malik, que o esquivou por segundos. Temos que quebrar o círculo, disse Alex, lembrando-se do jornal de Jacques Morrow que ele havia lido anos atrás. A batalha por Clara. Claro, ainda segurando o osso com o registro, ele começou a condenar. Seus olhos ficaram brancos e sua voz mudou. Por que você voltou? Você não aprendeu? Era a voz de Marie Tremblay, mas misturada com outros. Victor Lucier, Lucien Dufresne, Elise Morrow, e outra coisa. Limpar, acorde. Nome gritou, agarrando seu braço. Mas Clara a empurrou com uma força sobre-humana. Não somos fantasmas. Somos a casa. E vocês são nossos novos convidados. Alex, desesperado, pegou o osso de Clara e jogou-o contra o altar. O impacto causou uma explosão da luz branca, e as figuras ósseas se desintegraram. A verdade sobre o espelho. A luz revelou algo que os adolescentes não esperavam. Uma porta escondida na parede do porão, com um símbolo do olho que eles haviam visto no telhado. O que é isso? Perguntou Malik. Daniel Choquet, o historiador que participou da expedição de Elise Morrow, deixou uma nota em seu livro publicado em 2044. Sob o altar, há uma porta. Não a abra. É o coração da casa.
É onde nasce a escuridão. Mas Alex, impulsivo, abriu. Atrás, havia uma pequena sala, com paredes de tijolos e um espelho intacto. Em sua superfície, as imagens do passado foram refletidas. Victor estrangulando Marie-Eve, Lucien sorrindo, Elise Morrow desaparecendo, e finalmente, Alex e seus amigos, em pé na frente da porta. Isso não é real, Clara murmurou, com sua voz normal. Mas o espelho respondeu: a verdade tem um preço. Prepare-se para pagar. O voo final. A casa começou a entrar em colapso. As paredes rachavam e o teto do porão desabou. Os adolescentes correram para a saída, mas a passagem subterrânea fechou atrás deles. Clara, ainda afetada pela posse, pegou um pedaço do espelho quebrado e o jogou contra a porta escondida. O impacto causou outra explosão de luz, e a voz de Leclerc ressoou pela última vez. Você não vai escapar. Você voltará. Todos vocês voltam. A luz desapareceu e a casa estava em silêncio. Epílogo: a verdade que foi deixada. Os 4 sobreviveram, mas nenhum era o mesmo. Clara perdeu a capacidade de falar por semanas. Noemi desenvolveu ataques noturnos de pânico. Malik parou de usar a tecnologia, temendo que as câmeras a espiassem. E Alex? Alex voltou para a escola, mas em seus cadernos, ele escreveu: não conseguimos quebrar o ciclo. Acabamos de estendê-lo. A casa continua a reivindicar. E eu, sinto sua voz em meus sonhos. 1 ano depois, Alex desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado, mas em seu computador, um último arquivo de áudio foi descoberto. Estou parte deles agora. A casa não é um lugar. É uma promessa. E eu a cumpri. E no espelho quebrado, se você olhar com cuidado, poderá ver uma nova figura nas sombras. Alex Vigneault, sorrindo. A trilha da loucura. Descubra o que acontece quando um jornalista investigativo decide documentar os eventos da casa em 2083, acreditando que ele pode expor a verdade, e como o espelho quebrado revela novamente segredos que ninguém deve saber. Outubro de 2083. Casa Beaumont, Montreal. O jornalista Julien Mercier, 42, construiu sua carreira sobre histórias impossíveis. Vencedor do Prêmio Pulitzer por sua investigação no caso Roswell 2,0, ele era conhecido por desmontar mitos urbanos com dados e lógica. Mas no outono de 2083, Julien enfrentou seu maior desafio, a lenda de La Maison du Diable, uma casa abandonada que, segundo os arquivos, havia reivindicado pelo menos uma vida a cada 30 anos desde 1895. Julien não acreditava em fantasmas. Para ele, a casa era apenas um caso de trauma coletivo e manipulação psicológica, alimentada por histórias exageradas. Mas quando ele recebeu uma mensagem anônima com coordenadas GPS e uma frase criptografada, a verdade tem um preço. Prepare-se para pagar, ele sabia que tinha que investigar. Ele chegou sozinho, com uma mochila, um gravador e uma câmera de realidade aumentada para documentar tudo. Ele não disse a ninguém que estava indo para a casa. A casa que não esquece. Ao atravessar a porta principal, Julien notou mudanças desde a última expedição em 2063. O teto estava mais se deteriorado, mas o espelho quebrado no sótão ainda estava em sua moldura, brilhando com uma luz verde doentia. Nas paredes, novas inscrições no francês antigo. Eu nunca saí. Quem é você? Venha. Olhe para o espelho. Julien gravou tudo, narrando em uma voz profissional. A psicologia humana é vulnerável à sugestão. Os registros são provavelmente obra de adolescentes ou fãs do ocultismo. Nada sobrenatural aqui. Mas quando chegou ao porão, ele encontrou algo que não conseguia explicar. O círculo de ossos estava intacto, mas havia um novo crânio no centro, com uma inscrição latina: Alexander Vigneault, 2063.
Julien o reconheceu. Ele havia investigado o caso de adolescentes desaparecidos em 2063, mas os registros oficiais disseram que Alex havia fugido de casa. Como foi seu crânio lá? O jornal Jacques Morrot. Em um porão do porão, Julien encontrou uma caixa de madeira podre. No interior, o jornal Jacques Morrot, o pesquisador paranormal que documentou os eventos de 1962. As páginas foram manchadas de água e sangue, mas Julien conseguiu decifrar fragmentos. A casa não é um lugar. É um contrato. Os espíritos não estão mortos. Eles são mesclados. O espelho é a chave. A verdade é o preço. Uma nota final chamou sua atenção. Se você ler isso, é tarde demais. A casa escolheu você. Julien fechou o jornal, mas não antes de ver uma imagem desenhada na última página. Uma figura com uma câmera, em pé na frente do espelho quebrado. O espelho que não deve existir. Determinado a provar que tudo era uma fraude, Julien subiu no sótão e ficou em frente ao espelho. Seu reflexo apareceu, mas não era ele. Ele era um filho loiro com um sorriso fixo, o mesmo rosto que ele tinha visto nas fotos de Lucien Dufresne. Que o diabo? Ele murmurou. O espelho respondeu com uma palavra. Verdadeiro. De repente, Julien viu visões. Victor Lucier estrangulando Marie-Ève, com os olhos de Lucien. Elise Morrot desaparecendo no escuro. Alex Vigneault sorrindo nas sombras. Uma voz ecoou em sua mente. Você não é o primeiro. Você não será o último. A casa está sempre com fome. Julien voltou, mas o espelho o atraiu como um imã. Seu corpo congelou e sentiu uma dor no peito, como se ele estivesse tomando sua consciência. A entidade responde. Quando Julien recuperou o controle, sua voz não era dele. Por que você veio? Para perguntar? Para temer? Para morrer? Era a voz de Marie, misturada com outros. Victor, Lucien, Elise, e outra coisa. Julien, lutando para ficar ciente, ativou seu gravador. Isso não é um fantasma. É uma entidade psíquica. Uma fusão de almas danificadas. A casa é o corpo dele. E eu, estou dentro dela. A voz mudou, gutural. Não somos fantasmas. Somos a casa. E você é nosso novo convidado. O retorno do espelho. Julien, desesperado, pegou um pedaço do espelho quebrado. Ao tocá-lo, ele viu visões. Victor e Marie Tolk fusos, com os olhos de Lucien. Leclerc realizando o ritual, dizendo, eles não são dois. Existem três. E o terceiro é o mestre. O Beaumont quebra o espelho, mas com uma figura desconhecida sorrindo à distância. O espelho não era o fim. Julien gritou. Sim, nós dividimos. Em você. Nesta casa. Em tudo. A voz de Leclerc ecoou. Você não é digno. Você vem como os outros. Para pedir. Para temer. Para morrer. A batalha de Julien. Julien tentou fugir, mas a casa o pegou. As paredes se fecharam e o chão tremia. No porão, o círculo de ossos brilhou e as figuras humanoides começaram a se formar. Diga-me, Julien gritou, sabendo que estava perdendo o controle. Seu corpo se arqueou para trás, e sua voz mudou. Estou parte deles agora. A casa não é um lugar. É uma promessa. E eu a cumpri. Julien caiu no chão, inconsciente. A verdade que foi deixada. Um mês depois, o corpo de Julien nunca foi encontrado. Mas em seu computador, um último arquivo de áudio foi descoberto. Não conseguimos quebrar o ciclo. Acabamos de estendê-lo. A casa continua a reivindicar. E eu, sinto sua voz em meus sonhos. E no espelho quebrado, se você olhar com cuidado, poderá ver uma nova figura nas sombras. Julien Mercier, sorrindo. O último adeus. Descubra o que acontece quando um descendente de Victor Lucier decide enfrentar seu legado em 2113, acreditando que ele pode resgatar sua família,
e como o espelho quebrado revela novamente segredos que ninguém deve saber. 2113 de outubro. Casa Beaumont, Montreal. 118 anos depois que a Beaumont foge da casa, o prédio ainda estava de pé, mas agora era um monumento na época. O telhado estava completamente desabado, as paredes curvadas como se estivessem cansadas de se sustentar, e o espelho quebrado no sótão era apenas uma lembrança de sua presença antiga. Mas para Émile Lussier, um descendente direto de Victor Lussier, era o único lugar onde você podia encontrar respostas. Émile, 35, era um psicólogo forense especializado em traumas herdados. Quando criança, ele havia sofrido pesadelos com uma casa de pedra, uma criança loira sorrindo e uma voz sussurrando: "Você não é ele, mas você carrega o sangue dele." Em 2112, depois de investigar sua árvore genealógica, ele descobriu a conexão com Victor Lussier e decidiu enfrentar o legado de sua família. Ele chegou sozinho, com um drone de exploração, um scanner de campo magnético e um gravador. Ele não acreditava em fantasmas, mas em energia psíquica, a ideia de que traumas extremos poderiam deixar vestígios no ambiente, afetando aqueles que entraram em contato com eles. Ao atravessar a porta principal, o ar congelado o atingiu. O chão rangeu sob as botas, e o cheiro de umidade e ferro era tão intenso que a garganta irritou. No salão principal, ele encontrou grafites de gerações anteriores. "Eu nunca saí. Quem é você? Venha. Olhe para o espelho." Émile gravou tudo, narrando em uma voz profissional. Este é um caso clássico de trauma coletivo. As inscrições são pura sugestão. A casa não é um lugar maldito. É um laboratório psíquico. Mas quando ele foi até o sótão, encontrou o espelho quebrado. Os fragmentos brilharam com uma luz verde doentia e, em um deles, ele viu seu reflexo, mas não era ele. Era Victor Lussier, com os olhos de Lucien. "Que o diabo?" ele murmurou. O espelho respondeu com uma palavra: "Verdadeiro." Diário de Victor Lussier. Em um porão do porão, Émile encontrou uma caixa de metal enferrujada. No interior, o jornal de Victor Lussier, escrito entre 1947 e 1954. As páginas foram coradas de sangue seco, mas legíveis. "Ela não saiu. Ele nunca saiu." Ele sussurrou. "Ordos." Ele me disse quem matando, como fazê-lo. Eu era apenas a ferramenta dela. Uma nota final chamou sua atenção. "Se você ler isso, é tarde demais. A casa escolheu você." Émile fechou o jornal, mas não antes de ver uma imagem desenhada na última página. Uma figura com seu nome, em pé na frente do espelho quebrado. O espelho que não deve existir. Determinado a provar que tudo era uma fraude, Émile parou em frente ao espelho. Seu reflexo apareceu, mas não era ele. Ele era um filho loiro com um sorriso fixo, o mesmo rosto que ele tinha visto nas fotos de Lucien Dufresne. "Que o diabo?" ele murmurou. O espelho respondeu com uma palavra: "Verdadeiro." De repente, Émile viu visões. Victor Lussier estrangulando Marie-Ève, com os olhos de Lucien. Elise Moreau desaparecendo no escuro. Alex Vigneault sorrindo nas sombras. Julien Mercier gravando sua última mensagem. Uma voz ecoou em sua mente: "Você não é o primeiro. Você não será o último. A casa está sempre com fome." Émile recuou, mas o espelho o atraiu como um ímã. Seu corpo congelou e sentiu uma dor no peito, como se ele estivesse tomando sua consciência. A entidade responde. Quando Émile recuperou o controle, sua voz não era dele. "Por que você veio? Para perguntar? Para temer? Para morrer?" Era a voz de Marie, misturada com outros: Victor, Lucien, Elise, e outra coisa. Émile, lutando para ficar ciente, ativou seu gravador. Isso não é um fantasma. É uma entidade psíquica. Uma fusão de almas danificadas.
A casa é o corpo dele. E eu, estou dentro dela. A voz mudou, gutural gutural. Não somos fantasmas. Somos a casa. E você é nosso novo convidado. O retorno do espelho. Emily, desesperado, pegou um pedaço do espelho quebrado. Ao tocá-lo, ele viu visões. Victor e Marie fusos, com os olhos de Lucien. Leclerc realizando o ritual, dizendo: eles não são dois. Existem três. E o terceiro é o mestre. O Beaumont quebra o espelho, mas com uma figura desconhecida sorrindo à distância. O espelho não era o fim. Gritou Emily. Sim, nós dividimos. Em você, nesta casa, em tudo. A voz de Leclerc ecoou. Você não é digno. Você vem como os outros. Para pedir, para temer, para morrer. A batalha por Emily. Emily tentou fugir, mas a casa o pegou. As paredes se fecharam e o chão tremia. No porão, o círculo de ossos brilhou e as figuras humanoides começaram a se formar. Diga-me, ele gritou, sabendo que estava perdendo o controle. Seu corpo se arqueou para trás, e sua voz mudou. Estou parte deles agora. A casa não é um lugar. É uma promessa. E eu a cumpri. Emily caiu no chão, inconsciente. A verdade que foi deixada. Um mês depois, o corpo de Emily nunca foi encontrado. Mas em seu computador, um último arquivo de áudio foi descoberto. Não conseguimos quebrar o ciclo. Acabamos de estendê-lo. A casa continua a reivindicar. E eu, sinto sua voz em meus sonhos. E no espelho quebrado, se você olhar com cuidado, poderá ver uma nova figura nas sombras. A escuridão que permanece. Descubra o que acontece quando um grupo de arqueólogos decide cavar os fundamentos da casa em 2143, acreditando que eles podem encontrar evidências físicas da entidade, e como o espelho quebrado revela novamente segredos que ninguém deve saber. 2143 de outubro. Casa Beaumont, Montreal. 140 anos depois que a Beaumont foge da casa, o prédio ainda estava de pé, embora agora fosse pouco mais que um esqueleto de pedra e madeira podres. O telhado caiu completamente, as janelas eram buracos escuros e o espelho quebrado no sótão era apenas muitos fragmentos cobertos de poeira. Mas para a doutora Amara Patel, um líder arqueólogo do projeto Casa del Diablo, foi uma descoberta histórica, a estrutura mais antiga de Montreal com registros de atividade paranormal contínua. Amara, 45 anos, era especialista em civilizações ausentes e locais de trauma coletivo. Ao lado de sua equipe, o Dr. Elias Carter, historiador, o Dr. Lin Shu, geofísico, e Sofia Morales, estudante de doutorado, obteve permissão para cavar os fundamentos da Câmara, acreditando que eles poderiam encontrar evidências físicas da entidade que a habitava. Não procuramos fantasmas, disse Amara à imprensa antes de começar. Vamos procurar respostas, acrescentou Elias. Mas ninguém sabia que a casa não seria expulsa tão facilmente. A escavação que não deve ser feita. O equipamento utilizou scanners de penetração da terra para mapear as fundações. Os resultados foram perturbadores. Sob o porão, havia uma câmera escondida, uma estrutura retangular que não apareceu nos aviões originais. Como eles não a encontraram antes? Perguntou Sofia. Porque ela não queria ser encontrada, respondeu Amara. Tenha cuidado, eles começaram a cavar. No terceiro dia, eles encontraram uma entrada selada com tijolos e uma placa de metal oxidada com o registro. Rara habitat veritas. Hic nascitur tenebrae. Aqui a verdade vive. As trevas nascem aqui. Lin, ajustando seus sensores, ele notou algo estranho. O campo magnético aqui é anômalo. Como se houvesse energia residual. Amara ignorou. Nós abrimos isso. A câmara secreta. A porta cedeu com uma crise seca, revelando uma escada de pedra que descia para a escuridão. O ar era denso, com o cheiro de mofo e ferro.
No fundo, eles encontraram uma sala circular, com paredes de tijolos cobertas com símbolos gravados com algo que parecia seco. No centro, um altar de pedra e um círculo de ossos humanos. Mas o mais perturbador foi o que eles encontraram em um canto: um esqueleto infantil, sentado com as costas retas, segurando um amuleto de obsidiano. É uma criança? Perguntou Sofia, em uma voz trêmula. Não, respondeu Elias, verificando os ossos. É Lucien do Fresne. O amuleto de Leclerc. O Obsidian Amulet tinha símbolos semelhantes ao espelho quebrado. Amara pegou, ignorando os avisos de Elias. É apenas um objeto ritualístico. Mas ao tocá-lo, o amuleto brilhou com uma luz verde doentia. Uma voz ecoou na mente de Amara. Por que você veio? Para perguntar? Para temer? Para morrer? Sofia, revisando o esqueleto de Lucien, notou outra coisa. Tem uma fratura no crânio. Mas não parece natural. É como se algo tivesse saído dentro. De repente, o chão tremia. A entidade desperta. As paredes da sala começaram a vibrar, e as figuras desenhadas nelas se moveram. As sombras ganharam vida, formando silhuetas humanoides que cercavam a equipe. Eles chamam, gritou Lin, mas a porta se fechou com um golpe seco. Amara, ainda segurando o amuleto, viu visões. Victor Lucier estrangulando Marie-Eve, com os olhos de Lucien. Leclerc realizando o ritual, dizendo: eles não são dois. Existem três. E o terceiro é o mestre. O Beaumont quebra o espelho, mas com uma figura desconhecida sorrindo à distância. A voz de Leclerc ecoou. Você não é digno. Você vem como os outros. Para pedir, para temer, para morrer. A batalha por Sofia. Sofia, aterrorizada, abordou o esqueleto de Lucien. Ao tocar o osso da mão, ele sentiu uma dor intensa e caiu de joelhos. Sua voz mudou, com um eco múltiplo. Por que você voltou? Você não aprendeu? Era a voz de Marie Tremblay, misturada com outros: Victor, Lucien, Elise Moreau, Julien Mercier e Emily Lucier. Sofia, acorde. Amara gritou, agarrando seu braço. Aspas. Mas Sofia a empurrou com uma força sobre-humana. Não somos fantasmas. Somos a casa. E vocês são nossos novos convidados. Lin, desesperado, pegou o amuleto e o jogou contra o altar. O impacto causou uma explosão da luz branca, e as figuras de sombra se desintegraram. A verdade sobre a entidade. A luz revelou algo que os arqueólogos não esperavam: uma porta de pedra na parede dos fundos, com um símbolo do olho que haviam visto no telhado. Elias, revisando suas anotações, lembrou algo do diário de Jacques Moreau. Sob o altar, há uma porta. Não a abra. É o coração da casa. É onde nasce a escuridão. Mas Amara, impulsiva, abriu. Atrás, havia uma pequena sala, com paredes de tijolos e um espelho intacto. Em sua superfície, foram refletidas imagens do passado. Victor e Marie mesclaram, Lucien sorrindo, Elise Moreau desaparecendo, e, finalmente, Amara e sua equipe, em pé na frente da porta. Isso não é real, Sofia murmurou, com sua voz normal. Mas o espelho respondeu: a verdade tem um preço. Prepare-se para pagar. O voo final. A casa começou a entrar em colapso. As paredes rachavam e o teto do porão desabou. A equipe correu em direção à saída, mas a passagem subterrânea fechou atrás deles. Sofia, ainda afetada pela posse, pegou um pedaço do espelho quebrado e o jogou contra a porta escondida. O impacto causou outra explosão de luz, e a voz de Leclerc ressoou pela última vez. Você não vai escapar. Você voltará. Todos vocês voltam. A luz desapareceu e a casa estava em silêncio. Os 4 sobreviveram, mas nenhum era o mesmo. Sofia perdeu a capacidade de falar por semanas. Elias deixou a arqueologia e se retirou para um mosteiro.
Lin publicou um livro que ninguém acreditava. E Amara? Amara voltou para sua universidade, mas em suas anotações finais, ela escreveu: não conseguimos quebrar o ciclo. Acabamos de estendê-lo. A casa continua a reivindicar. E eu, sinto sua voz em meus sonhos. Um ano depois, Amara desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado, mas em seu computador, um último arquivo de áudio foi descoberto. Estou parte deles agora. A casa não é um lugar. É uma promessa. E eu a cumpri. E no espelho quebrado, se você olhar com cuidado, poderá ver uma nova figura nas sombras. A escuridão que permanece. A casa na rua Saint-Alominique ainda está de pé, embora ninguém a habita. Os registros oficiais o declaram em ruínas, mas os mapas de satélite mostram que o telhado se reconstruiu sozinho. As paredes, embora rachadas, parecem se sustentar por uma força invisível. Em 2173, um grupo de adolescentes tentará explorá-lo, acreditando que é apenas um mito urbano. Mas a casa está esperando por eles. Porque a escuridão nunca saiu. Ele só se escondeu. Fim da série, Histórias de Ultratumba. Algumas casas não são casas. São prisões. E algumas almas não descansam. Eles apenas esperam.